Jovens. Olá, tudo bom? Com você que está aí do outro lado da tela, vamos iniciar neste momento mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Aonde você estiver neste momento, se renda aos pés do Senhor. Feche os teus olhos, abra o seu coração e se prostre na presença de Deus. Sinta Ele inundando o lugar onde você está, a sua casa. Sinta Ele inundando a sala da sua casa, o seu quarto. Sinta a presença do Senhor te transformando neste momento. Juntamente conosco, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos clamar pela presença dEle, que o rio de águas vivas flua neste lugar. Que a presença do Senhor seja única e suficiente neste momento. Pai, nós estamos aqui, Jesus, mais uma vez perante a Ti. Abrimos o nosso coração, Jesus. Abrimos, meu Deus, o nosso coração para que o Senhor venha e faça morada. Abrimos, meu Deus, o nosso coração para que o Senhor venha, Jesus, e trate, meu Deus, cure, meu Pai, limpe, Jesus. Pai, reina neste lugar agora. Reina, meu Deus, nessa casa. Reina, meu Pai, nessa família, Jesus. Que seja a Tua presença, meu Deus, verdadeira. Que seja a Tua presença, meu Deus, ali, suficiente para tudo, Jesus. Venha, meu Deus, e nos abrace. Venha, meu Pai, nos toque, meu Deus. Que possamos Te sentir, meu Deus, verdadeiramente neste lugar. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, de uma forma diferente. Que possamos Te sentir pertinho agora neste momento, Jesus. Fale a cada coração. Só o Senhor conhece a necessidade de cada um. Então, Jesus, neste momento, meu Pai, fale a cada coração que está nos assistindo, que está nos ouvindo agora. E que seja, meu Deus, um momento totalmente único na vida de cada uma dessas pessoas. Que seja um momento, meu Deus, totalmente singular na vida de cada uma dessas pessoas, Jesus. Que haja transformação, que haja restauração e que haja salvação nesse dia. Aleluia. Você pode adorar ao Senhor aí onde você estiver. Pode falar com Ele, dizer o quanto Ele é maravilhoso. Ele é o rio de águas vivas que flui em seu coração. Ele é o rio de águas vivas que flui nesse dia. Aleluia, Jesus. Nós Te adoramos, meu Pai. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Eu quero
o seu coração. Vamos receber esse dia a palavra do Senhor. Aleluia. Boa noite a todos. A graça e a paz seja convosco. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Você que está conosco, eu gostaria muito que você abrisse a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 5, o versículo de número 6 e 7 para a nossa meditação nesta noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é uma palavra poderosa que você pode nesta noite usufruir de tudo que Deus tem para a tua vida. Pai, nessa hora, neste momento, eu apresento a tua palavra, ó Deus, junto com todos que estão conosco nesta noite, apresentando, ó Pai, cada necessidade, apresentando, meu Pai, nesta noite, as ansiedades que muitos estão nesta noite, e eu apresento a Ti, dou graças a Ti, ó Pai, reconhecendo que nós não somos nada, porque o Senhor disse na tua palavra que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso eu quero te dizer nesta noite a importância de dar o valor à palavra de Deus, porque está escrito nessa palavra na Bíblia Sagrada que o céu e a terra passará, mas não as palavras de Deus. Por isso nos conforta, me conforta e te conforta, se você acreditar na palavra de Deus. E o Senhor Jesus, como nosso maior mestre, Ele disse na sua palavra que nós precisamos chegar até Ele. Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa palavra, nessa noite ministrada por esse irmão, é para confortar a tua vida e alegrar o teu ânimo. O Senhor disse também na sua palavra, dizendo: olha, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. E por isso eu quero trazer relatos de alguns acontecimentos mesmo bíblico, porque a palavra de Deus ela diz que nós temos que olhar aos nossos pastores do passado, aprender com a fé deles e a maneira como eles têm vivido. E por isso eu quero trazer, revelando assim a palavra de alguns acontecimentos, como foi no dia do profeta Eliseu, no qual havia uma escola preparatória ali de profetas, e nessa ocasião um dos profetas morre, deixando ali uma família, deixando ali a sua esposa, mais 2 filhos. E naquela época nós sabemos que as mulheres eram totalmente dependentes dos seus esposos. E então chega agora a dificuldade batendo na porta daquela mulher. Chega agora 2 credores, chegando ali para querer levar ali os seus bens. E o único bem que aquela mulher tinha eram os seus 2 filhos. Escuta, olha o que Deus está colocando nos nossos corações para que nós possamos confiar nesse Deus. Deus revela a sua palavra dizendo: olha, lança sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Deus está dizendo nesta noite que ele tem cuidado de mim e ele tem cuidado de você. Basta você crer, basta você confiar. Então essa mulher, conhecedora da palavra de Deus, conhecedora, aleluia, de todos os relatos que esse Deus pode fazer, qual foi a sua atitude? A sua ansiedade era perder os seus únicos bens, que eram os seus filhos.
Então ela vai à porta do profeta Eliseu e começa então a relatar a sua necessidade e diz para o profeta dizendo: olha, você sabe que o meu esposo, ele era um servo de Deus. Você sabe que meu esposo servia ao Senhor com toda a gratidão, mas agora o meu esposo já não está mais comigo. O meu esposo já não faz mais presente nessa terra. E agora bate na minha casa credores e eles querem levar o meu único bem, que é os meus 2 filhos. E o profeta então diz para aquela mulher: declara-me o que é que você quer que eu te faça, o que é que você tem? E aquela mulher então, ela diz: olha, a tua serva não tem nada, senão um pouquinho de azeite na botija. E o profeta então diz: olha, vai aos teus vizinhos, pega vasos, não poucos, mas muitos, e chega na tua casa, fecha a tua porta e deita esse pouquinho de azeite sobre as vasilhas. E assim aquela mulher toma posse da palavra do profeta e faz conforme o profeta havia ordenado. E então chega na tua casa e começa então a pegar aquele pouquinho de azeite, que a própria palavra de Deus, ela diz que simboliza a nossa fé. E é isso que eu quero trazer para você, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque o Senhor, ele tem cuidado de vós. Por isso que Deus traz para você nesta noite. Aquela mulher então começa a pedir aqueles vasos, e os seus filhos vão entregando os seus vasos, e ela dizendo: filho, traz mais um vaso. E quando ela deita o azeite nas vasilhas, aleluia, os vasos se enchem, e ela pede novamente mais um vaso. E de lá de dentro ela escuta um dos seus filhos dizendo: mamãe, o vaso acabou. E a Bíblia diz que o azeite então cessa. O que é que eu quero falar para você? Que quando você confia no Senhor, o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Para que você entenda que a necessidade que você está passando, aleluia, o nosso Deus, o teu Deus, ele é poderoso para realizar a boa obra, se você acreditar e confiar. A palavra de Deus, ela diz, amado, que para esse Deus não tem nada impossível. Pode ser impossível para todos aqueles que já relataram que você já foi, já procurou essa pessoa e muitas vezes diz: olha, eu não posso, ou eu não tenho. Mas Deus está dizendo nessa palavra: vai para o rumo certo, vai para a direção certa, e a direção é o Senhor Jesus. Aleluia. E então ele está dizendo nessa palavra poderosa: lança sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Se você pegar todo o relato bíblico, desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver o cuidado de Deus para com o ser humano, para aqueles que realmente creem no Senhor. A grande promessa de Deus é se você acreditar no Senhor. Você lembra o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6? Está escrito, amado, que sem fé é impossível agradar a Deus. Que importa que os que se aproximam de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele está dizendo que Ele presenteia, que Ele tem algo para saciar a tua fome e tem algo para saciar a tua sede. Você crê nisso? Por isso que ele disse na sua palavra sobre o crer, sobre a fé, sobre o acreditar, dizendo que sem fé é impossível. Está dizendo: se você crê, se eu creio, se nós cremos, tudo é possível ao que crer. Para você entender sobre essa ansiedade, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele estava pregando, e de repente ele chega em um lugar chamado Genezaré. Era um lago muito grande, e ali tinha 2 barcos já ancorados. E a multidão apertava o Senhor Jesus para poder ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite a importância de você se inclinar para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz, amado, que ela é lâmpada para os nossos pés. Está dizendo que quando você acredita na palavra do Senhor, ela vai iluminar os teus passos, ela vai te guiar em todo o teu ser. Aleluia.
E a Bíblia diz agora que a multidão está apertando o Senhor Jesus, de uma forma que agora ele fica um pouco acuado. E então ele resolve entrar para um daqueles barcos, e começa então a ministrar a palavra do Senhor. A Bíblia diz, amado, que o dono daquele barco, nada mais, nada menos era do que o nosso irmão Pedro, o Simão. E ele estava ali bem próximo, mas ali lavando as suas redes, juntos com os demais pescadores. Eu pergunto para você nesta noite, você consegue imaginar a tristeza que estava no coração daquele homem? Porque a palavra de Deus nos relata ali no livro de Lucas, capítulo de número 5, que eles pescaram a noite inteira e não havia apanhado nada. Você imagina agora a angústia de cada pescador como pai de família no seu pensamento, dizendo: o que eu vou fazer para poder saciar a fome dos meus filhos, ou a fome dos meus parentes, daqueles que estão sobre a minha proteção? Você imagina agora a ansiedade daqueles homens de estar lavando a rede, só os pensamentos que passavam naqueles corações. Mas é isso que Deus traz para a minha vida e para a tua vida nesta noite. É entendermos que nós somos dependentes de Deus. A palavra de Deus diz que no livro de Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8, dizendo: Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é eternamente. Está dizendo que esse Jesus no qual nós estamos anunciando para você nesta noite, é o mesmo que não mudou, Ele é imutável. Aleluia. Então naquela situação, Jesus termina agora o seu discurso e olha para aqueles necessitados, e olha para aqueles que estavam aflitos, que eram aqueles pescadores, e lança uma palavra de conforto, dizendo: ei, volta para o mar alto e lançai as vossas redes. Aquele homem então se levanta e olha para Jesus e disse: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada nós apanhamos, mas porque o Senhor manda, assim faremos. Amado, obedecer é melhor do que sacrificar. Quantos de nós estamos tentando tantas coisas? Quantos de nós andamos e trilhamos caminhos achando que é o caminho oportuno? Mas a palavra de Deus, ela diz e nos declara, dizendo que tem caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas o final deles são caminhos de morte. Você sabe qual é o verdadeiro caminho? É Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, Ele está dizendo para você nesta noite: confia em mim, olha para mim. Isaías profetiza dizendo: o povo que estava sentado em grandes trevas viu uma grande luz, e o que estava sentado à sombra da morte, a luz raiou. Sabe o que eu quero dizer para a tua vida nesta noite? Você que está angustiado, você que está angustiada, confia no Senhor. O salmista, ele disse: olha, eu fui moço e agora eu sou velho. Ele estava dizendo: olha, eu tenho uma trajetória de vida nesta terra longa. Eu fui moço e agora eu sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome. Sabe o que ele estava falando? Está dizendo: eu vi, confiei no Senhor, e eu sou amparado pela sua justiça. É por isso que o Senhor, Ele tem essa preocupação de estar anunciando a sua palavra, porque Ele não pode negar a sua palavra. Ele disse um dos seus livros sagrados, Ele disse: olha, que o Senhor primeiro Ele vai revelar aos seus profetas, e Ele disse: creia nos profetas e tu andarás bem sobre essa terra. A sua dor, o seu desespero, as suas aflições, as suas angústias, ela pode terminar, ela pode ter um fim, desde quando você tenha o entendimento de entender que aquele que criou o céu e a terra, Ele continua no nosso meio.
Eu quero dizer para você, talvez nesse momento agora a sua angústia é colocar uma corda no caibo, é colocar uma corda em uma árvore e tirar a sua própria vida. Eu quero dizer para você que você tem que entender essa palavra, que o Senhor da vida ainda está nessa terra, e Ele disse na sua palavra que Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer em uma cruz. Ele diz: para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite: Jesus te ama. E Ele disse: olha, que o diabo, nosso adversário, ele está em derredor, buscando quem possa tragar. Mas Jesus diz: mas eu também vim para dar vida. E a vida que Jesus tem para me dar e para te dar é uma vida em abundância. Voltando então para aquela ministração da grande pesca, o Senhor Jesus então manda aqueles homens lançar a rede ao alto mar. E então eu quero, para poder finalizar e trazer para o teu coração uma palavra de ânimo, para você entender que Deus é contigo. Aleluia! É você entender que você é dependente de Deus, que você tem que ouvir a voz de Deus. É você entender, aleluia, que esse Deus te ama. Talvez você olhando para as suas limitações, quantas vezes você chorou naquele quarto, quantas vezes você disse: Senhor, o que será de mim? Senhor, eu não merecia nem ter nascido, eu não sou ninguém. Mas eu quero te dizer uma palavra que abre os nossos corações e dizer, aleluia, que esse Deus é Deus de amor. A palavra de Deus diz no livro de João, capítulo de número 15, versículo de número 16, Ele disse: não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo que pedires ao Pai Ele vos conceda. Você está entendendo o seu valor? Tu tem um valor nessa terra, tu tem um grande valor, tu és uma pedra preciosa. A palavra de Deus, ela diz que tu és uma propriedade particular de Deus. Você sabe o que é uma propriedade particular de Deus? É aquela que quando você tem um lugarzinho é só seu, é sua propriedade, é exclusivo. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Tu és o vaso precioso. Naquela grande pesca maravilhosa, os discípulos então resolveram, aqueles homens, os pescadores, resolveram então obedecer. E quando eles vão para o mar alto, eles lançam uma só tarrafa. Eu quero dizer, um só lance. E naquele primeiro lance, a palavra de Deus diz, amada, que aquelas redes se encheram tanto que elas estavam como se fosse rasgar. O que eu quero dizer para você nesta noite, que quando nós verdadeiramente acreditamos nesse Deus, Ele é poderoso para abrir a janela do céu. Talvez você esteja pensando, mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para alcançar as bênçãos do Senhor? Está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Talvez você é daquelas pessoas que tem buscado recursos nos homens, recursos nas coisas naturais, e até hoje não tem dado certo. Mas eu estou te mostrando nesta noite a quem você deve lançar as tuas necessidades, as tuas ansiedades. O Senhor está dizendo: lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. A palavra de Deus diz que um certo homem, com um problema com o seu filho, ele vai e roga às pessoas que estavam à sua volta, inclusive os discípulos de Jesus. E houve um grande alvoroço, e Jesus ia na frente, e o alvoroço estava formado, e de repente então Jesus, olhando para os seus discípulos, o que é que está acontecendo? E de repente vem aquele homem com aquela ansiedade, porque a sua ansiedade, porque o seu problema era o seu filho, que estava miseravelmente endemoniado.
E a palavra de Deus, ela vem nos relatando, dizendo que ele chega diante de Jesus e disse: mestre, eu roguei aos teus discípulos que repreendesse aquele espírito que estava sobre o meu filho, mas eles não puderam. E Jesus então, olhando para aquela situação, disse: ó geração mais perversa, trazei-me o teu filho até aqui. E quando aquele homem então chega com o seu filho, com o seu problema, apresenta aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, então apresenta aquele filho, aquele problema. E o que é que Jesus está nos ensinando? Lança sobre ele. A palavra de Deus diz, amado, que Jesus então repreende aquele demônio. Pergunta quanto tempo que ele está assim. E o pai relata: olha, há muito tempo, já desde pequeno. Muitas vezes pega ele e joga ele no fogo, joga ele na água, e muitas vezes ele cai babando. E Jesus então repreende aquele demônio e entrega o seu filho para aquele homem. O que é que eu quero dizer para você nesta noite? Eu quero dizer, amado, que quando nós vamos na pessoa certa, o milagre é certo. Talvez você tenha buscado muitos recursos, talvez você tenha colocado o seu caminho em tantos lugares, mas o Senhor está dizendo nesta noite: olha para mim, veja o caminho. E Ele mostra, diante de tudo que você já tem visto, o quanto o Senhor é misericordioso e Ele quer alcançar a tua vida. Que você possa meditar e refletir nessa palavra. Eu quero convidar a equipe de louvor para estar ministrando o último louvor, para que você possa entender o valor que você tem nessa terra, porque a palavra de Deus diz que você é o sal da terra e luz do mundo. Mas se esse sal for insípido, para nada presta, senão para ser pisado pelos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa meditar mais uma vez na letra desse louvor, que você possa ser instruído pelo Espírito Santo neste momento, em nome de Jesus.